Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz preciosa do Senhor Jesus. Glória a Deus. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez nesta igreja. E trago também as saudações da Assembleia de Deus em Santa Inês, igreja que estamos pastoreando há quase 15 anos. Deus nos deu a graça de poder atender hoje ao convite do nosso amigo, companheiro do ministério, Pastor Bel. Nós nos conhecemos quando eu estava começando o ministério lá em Açailândia. E o Pastor Bel, na época ainda não era pastor, estava lá ajudando o Xavier, Pastor Xavier. Muito bem. Então, saúdo ao Pastor Bel, presidente desta igreja, juntamente com a sua esposa e filhas, e aos obreiros desta igreja, Pastor Zé Filho, que também está aqui auxiliando, ao pastor Kerson. É assim? Isso. Assembleia de Deus ali em Serrinha. Glória a Deus. Peço que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Agradeço a Deus pelos dois obreiros que vieram comigo, missionário José Carlos, que está ali responsável pelos livros, e o diácono Ribamar Machado. Meus irmãos, pela graça de Deus eu já escrevi alguns livros, escrevemos 18 livros, e eu tenho alguns aqui para apresentar. Eu trouxe alguns, inclusive o que eu vou apresentar primeiro é esse livro que o pastor Bel fez referência, porque quando ele mais precisava, numa situação bem, ele encontrou a orientação, Edificando a Igreja pelo Ensino da Palavra. É um conjunto de 30 mensagens teológicas e devocionais. Edificando a Igreja pelo Ensino da Palavra, volume 1. Mas eu tenho também o volume 2, a mesma série. São mais 30 mensagens. Eu vou destacar algumas aqui. Nesse que o pastor Bel falou, que esse aqui, tem 40 razões porque sou dizimista. Eu fico pensando, pastores, como é que tem gente que não encontra sequer uma razão. E a gente dá uma volta na Bíblia e encontra 40 rapidinho. 40 razões para ser contribuinte na obra de Deus. Aqui também eu tenho um estudo muito interessante para quem tem dúvidas sobre pecados contra o Espírito Santo. Pecado de mentir, pecado de resistir, pecado de apagar e pecado de blasfemar. Então eu explico a diferença entre um e outro, e explico o que é a blasfêmia, o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e por que o pecado de blasfêmia não tem perdão, como disse o próprio Senhor Jesus. Nesse volume 2 tem uma mensagem sobre caráter, uma mensagem sobre os pecados da língua. Ah, pastor, e tem pecados da língua? Tem. Paulo diz que tem pecados do espírito, tem pecados da alma e tem pecados da língua também. E eu explico esses pecados baseado na carta de Tiago e outros textos bíblicos, além de muitos outros estudos. Esse aqui, 160 perguntas e respostas sobre doutrinas do nosso cremos. É aquilo que a Assembleia de Deus crê. O que é a Assembleia de Deus? Porque a Assembleia de Deus acredita na salvação para todos e não apenas para um pequeno grupo de eleitos. Porque a Assembleia de Deus faz o batismo por imersão e não por aspersão ou efusão. Porque a Assembleia de Deus ensina o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. Por que para nós, no nosso entendimento, uma pessoa só é batizada com o Espírito Santo
se ela tiver a evidência do falar em línguas. Por que isso? Nós vamos explicar detalhadamente esses assuntos e outros de escatologia e muito mais. Por falar em escatologia, tem um livro de um professor que trabalha comigo, é membro da nossa igreja em Santo Inês, professor João Evangelista. Ele trabalha no meu curso teológico, que é o curso do IBPE, e ele escreveu um livro com essa matéria, escatologia, a revelação bíblica sobre o fim dos tempos. E ele dá alguns detalhes interessantes. E o outro que eu trouxe aqui é o livro João Jonas, o Apóstolo dos Sertões. Eu estou com as últimas unidades desse livro, que é o nosso primeiro pastor consagrado na Assembleia de Deus do Maranhão. Esse homem passou aqui bem pertinho, né? Bem ali pertinho, trabalhou em Dom Pedro. Ele abriu a Assembleia de Deus em Dom Pedro em 1933. Outro dia, né? Outro dia, 33. Foi ele que Deus usou para plantar mais de 60 igrejas no Maranhão, andando a pé ou andando montado. Eu passei 8 anos pesquisando a vida desse pioneiro, viajei mais de 8.000 quilômetros e, pela graça de Deus, conseguimos depoimentos de mais de 60 pioneiros que conviveram com ele e puderam testemunhar dos grandes milagres que Deus fez por meio dele. Um outro livro que tenho aqui à disposição é o livro da minha esposa, Compartilhando Experiências e Milagres. Minha esposa lançou esse livro no ano passado, lá no Congresso das Mulheres, Congresso da UNEMAD, lá em Santa Inês, mês de novembro. E pela graça de Deus ela já recebeu, irmãs, já recebeu mais de 200 feedbacks, mais de 200 respostas de pessoas que leram e foram grandemente edificadas com os ensinos e com os testemunhos que ela conta aqui no livro, ok? Esses livros estão à disposição. E esse aqui é para aqueles que estão fazendo teologia ou desejam fazer um curso teológico, e nós temos um resumo do curso teológico à disposição daqueles que ainda não têm e desejam fazer básico em teologia. Quero agradecer a atenção e quero pedir aos amados irmãos que fiquem de pé por um instante, todos, porque vocês irão passar alguns minutos assentados. E o pastor Belo já disse aqui mais ou menos a questão do horário. E geralmente, pastor Belo, eu não prego mais de 2 horas. É difícil pregar mais de 2 horas. É difícil pregar mais de 2 horas. Geralmente eu prego. Irmão, se nós tivéssemos essa graça de ouvir o Vai Fran 2 horas, 3 horas, era uma sorte nossa. Obrigado, pastor Belo. Eu estou pensando em pregar apenas 45 minutos, mas isso é o que eu estou pensando. Mas o Belo disse uma coisa aqui muito interessante, pastor Belo. Deixa Deus dirigir. Então, a Deus toda a glória, todo louvor, toda a honra, toda a adoração. Ele já sabe qual é o texto que eu vou pregar? Sim? E sabe qual é o texto que eu vou pregar? Ah, vocês estão por dentro. Segundo Crônicas 7, 14, exatamente esse versículo. Foi a sugestão que o pastor passou para nós, para falar de uma das marcas do avivamento. Irmãos, falar de avivamento é tão bom, falar de avivamento é tão maravilhoso, é tão extraordinário, que lá em Santo Inês agora, pastor Bel, nós estamos vivendo um avivamento de salvação de almas. Nesse final de semana passada, nós oramos por 360 pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. A igreja fez 5.260 cultos nas ruas, cultos de 40 minutos. Pastor, mas quantas pessoas para fazer esse tanto de culto? 6.000 crentes nós conseguimos colocar nas ruas. A igreja tem 9.000 crentes, de crianças até o mais adulto, mas 6.000 foram para a rua.
Então eu já considerei um grande milagre, porque colocar 6.000 pessoas nas ruas, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus transforma, Jesus opera milagres, Jesus voltará outra vez, então isso é algo fenomenal. Deus fez isso mais uma vez em Santa Inês. Então isso também é avivamento. Mas vamos agora ler o texto sagrado. Quem encontrou diz amém. Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diga comigo, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Pode tomar assento com a Bíblia aberta. Não feche a Bíblia. Porque quando o pastor Bel convidou vocês, convocou essa igreja para uma semana de reflexão sobre o avivamento, não é para a gente estar estudando aqui filosofia, antropologia ou sociologia de avivamento. Não. Ele nos convidou para passar essa semana aqui. Ele convidou vocês para virem ao templo todas as noites nesta semana, para meditar na palavra de Deus sobre o que a Bíblia diz acerca do avivamento. Além disso, os irmãos estarão entendendo algumas marcas do avivamento. É muito difícil a gente dizer quantas marcas tem o avivamento. Eu poderia apresentar 10 aqui aos irmãos. Eu poderia apresentar 2, 3, 4, 5. Cada pregador que abre um texto bíblico, né, assim, pastor Zanfilho, pastor Bel, pastor Kerson. Na verdade, qualquer pregador que abre a Bíblia, conforme a inspiração, conforme a iluminação, melhor dizendo, a iluminação do Espírito, o Espírito Santo pode nos mostrar na palavra várias marcas do verdadeiro avivamento. Mas eu quero chamar a sua atenção, primeiro, para o texto. Vamos começar pelo texto. Vamos explorar o texto. Já lemos o texto. Agora vamos dissecar o texto. Você olhando para o texto bíblico. Bem, onde é que esse texto está inserido? Ele está inserido no momento ou na ocasião da inauguração do grande templo de Salomão. Diga comigo, inauguração do grande templo de Salomão. Deus quis ensinar ao povo de Israel a importância do templo, mas não era só isso que Deus queria. Deus queria ensinar também ao povo como é que alguém chama a atenção de Deus. Como é que alguém consegue chamar a atenção de Deus? Meus irmãos, Deus é grande. Deus é extraordinário. Deus é magnífico. Deus é tremendo. Deus é inigualável. Deus é incomparável. Deus é insubstituível. Deus é extraordinariamente grande. Ele é fantástico. Deus é transcendente. Deus está além da nossa mente, além da nossa imaginação, além de tudo que você pode pensar, tudo de grande que você pensar, tudo de extraordinário que você pensar. Deus ainda é muito mais. A nossa mente não alcança. A nossa mente não disseca, a nossa mente não diz tudo, a nossa mente não entende tudo, a nossa mente não alcança tudo, mas este Deus tão grande, maravilhoso, eterno, supremo, poderoso, santo, justo, misericordioso, Deus que opera sinais e prodígios no céu, na terra, debaixo da terra, no mar,
está, no ar, em qualquer lugar. Ele é, Ele foi, Ele será, Ele foi, Ele é e Ele será. Ele foi o único que disse: eu sou o que sou. Mas Ele quis se revelar, e Ele quis mostrar para mim, para você, que é possível a gente chamar a atenção dele. Chamar a atenção de Deus, pastor? Sim. Uma criança pode chamar a atenção de Deus. Alô, crianças, estão me ouvindo? Estão aqui? Crianças, alô, crianças, vocês podem chamar a atenção de Deus, adorando a Deus, amando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus. Um adolescente pode chamar a atenção de Deus. Os adolescentes podem chamar a atenção de Deus. Um jovem pode chamar a atenção de Deus. Um senhor ou uma senhora pode chamar a atenção de Deus. Um ancião pode chamar a atenção de Deus. Um novo na fé pode chamar a atenção de Deus. Pode ganhar a atenção de Deus. Pode conquistar a atenção de Deus. E quando é que isso acontece? E como é que isso acontece? É isso que Deus diz para Salomão no texto que nós acabamos de ler. É com arrependimento. Arrependimento. Arrependimento vem da palavra grega metanoia, que quer dizer mudar de atitude. Você vai aqui num certo caminho, de repente você resolve mudar. Mudou a posição. Arrependimento. Mudança de ideia. É mudar de ideia. Arrependimento. Mas esse texto, eu gosto muito desse texto. Eu já disse ao pastor Bel que eu gostei muito da escolha para que eu falasse sobre isso aqui, porque esse texto vai mostrar 4 atitudes de quem experimenta o arrependimento. 4 atitudes de quem experimenta o arrependimento. Essas atitudes estão no texto, pois esse texto foi dito para avisar o povo: se alguém se afastasse, se alguém fosse levado em cativeiro, se alguém estivesse numa terra distante, se alguém deixasse de adorar a Deus, se alguém deixasse de obedecer a Deus, se alguém deixasse de fazer a vontade de Deus, e por algum motivo fosse tirado da sua terra, fosse tirado para bem longe, mas onde eles estivessem, e se eles se arrependessem de qualquer pecado cometido, bastaria que eles se humilhassem diante do Deus Todo-Poderoso e orassem ao Senhor, e se convertessem dos seus maus caminhos e buscassem a sua presença, humilhando-se, orando, buscando a face do Senhor e convertendo-se de seus maus caminhos. Olha o que Deus disse: então eu ouvirei dos céus. O povo tinha que se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. E Deus faria o quê? Então eu ouvirei dos céus. Primeiro, Deus ouve. Diga comigo. Primeiro, Deus promete ouvir. Segundo, Deus promete perdoar. E terceiro, Deus promete sarar. Diga comigo: ouvir, perdoar e sarar. Mais uma vez: ouvir, perdoar e sarar. Para Deus poder perdoar é preciso ter arrependimento. Por isso é que não existe avivamento, pastor Bel. Não existe avivamento, pastores. Não existe avivamento, irmãos, irmãs, sem verdadeiro arrependimento. Arrependimento é uma das marcas do verdadeiro avivamento. O mundo precisa de avivamento. A igreja do mundo precisa de avivamento. A igreja nos disse que nós estamos vivendo, precisa de um grande e poderoso avivamento. E
talvez você esteja perguntando: pastor, mas por que a igreja precisa de um avivamento nesses dias? E eu quero mostrar apenas 3 razões porque a igreja precisa de um poderoso avivamento. Em primeiro lugar, a igreja precisa de um poderoso avivamento por causa do baixo nível espiritual dos crentes atuais. Você entendeu? Você gostaria de dizer comigo? Diga comigo: a igreja precisa de um grande avivamento por causa do baixo nível de vida espiritual dos crentes de hoje. Pastor, então o senhor quer dizer que já houve um tempo que a igreja era mais fervorosa de um modo geral? Sim ou não? Sim. Quem tem 50 anos de crente aqui? 50 anos. E serve ao Senhor? 50 anos. Não tem ninguém. A senhora, glória a Deus. Tua sogra, né? 70, parabéns. Mais alguém? 50? Pra tu não ter 50 não? De crente? Tem não. Eu tenho 56. 56 anos de vida, 56 anos de crente. Porque nasci no Evangelho, nasci um berço cristão. Meus pais e avós já eram crentes. Então a minha idade é o tempo de crente, é o tempo de fé. Irmãos, eu vi muitas coisas extraordinárias. Eu não sou um saudosista. Não, eu não sou um saudosista. Pastor Cícero Dias Pereira, com o pastor mais recente, com o pastor Aquino Paulo, principalmente com o Cícero Dias, que é o pai do pastor Dimas. Aliás, Cícero Catarino. Meus irmãos, ele me convidou para orar, convidou os obreiros para orar. E eu pensava que ia ser aquela mesma coisa de 1 hora, que a gente tinha costume de orar das 5 às 6 da manhã, a gente orava de 12 até 1 da tarde, e às vezes a gente orava das 6 às 7 e já emendava com o culto, nas campanhas de oração. Mas o pastor Cícero Catarino disse: eu preciso passar um tempo orando com os obreiros, eu quero conhecer os obreiros é na oração. Eu quero conhecer os obreiros é na oração. Olha o teste. Olha o teste. Quem pode vir orar comigo amanhã? Aí eu vi 2 ou 3 levantando a mão e disse: rapaz, eu também vou. Solteiro, novo. Levantei a mão. Irmãos, a oração dele começava 1 hora da tarde. Aí joelho no chão, começava a orar. Aí eu achava que ia ser igual aos demais, que eu já tinha costume de acompanhar, né? Quando dava 1 hora, eu levantava. Aí no caso dele, deu 2 horas, nada de dizer amém, continuava orando. Deu 3 horas da tarde, continuava a oração. Deu 4 horas da tarde, continuava a oração. Meus irmãos, sabe quantas horas? 4 horas de oração. Aí o joelho começava a arder, doendo, com vontade de sentar. Aí eu olhava para ele já com mais de 60 anos de idade. Aí eu dizia: mas vai ser uma vergonha muito grande. Eles são com mais de 60 e eu só com 20 e tantos aqui, 20 anos. Onde é que eu vou perder para um senhor desse? Meu Deus, é uma vergonha. Ele tem mais de 60, muito obeso e nessa situação, e está aí ajoelhado, orando 4 horas e nem geme. E o joelho não diz nadinha. E o meu já aqui quase pedindo misericórdia. Nos primeiros 3 dias eu sofri bastante, mas do 4º dia em diante eu já estava enfrentando com muita normalidade, sentindo a presença do Deus vivo e todo-poderoso. E naqueles dias nós experimentamos um poderoso avivamento na Assembleia de Deus lá em Nova Olinda, no Maranhão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque depois daquele período de oração, o pastor disse: agora vamos marcar uma série de cruzadas.
E aí começou uma série de cruzadas nas principais ruas daquela cidade, e nós tivemos o privilégio de, em uma daquelas cruzadas, orar por 370 pessoas em uma daquelas cruzadas. Já naquele tempo a gente orava por 50, por 60, por 70, 80, 90, 100, 200. E uma noite em que Deus usou muito o cantor João Batista, lá do Ceará, o Batistão do Sax, Deus tomou ele nesse dia lá, e na hora que ele pegou o microfone, ele disse logo: hoje mais de 300 pessoas vão aceitar Jesus. Aí alguns olharam assim e disseram: talvez não tenha nem 300 descrentes aqui. Como é que esse homem está dizendo que Jesus vai salvar mais de 300? Meus irmãos, ele teve uma fé tão grande que ele só disse assim: abra os corredores, abra um corredor aqui, abra outro corredor bem aqui. Começou a tocar, aí aqui a corredor parava, dizia: vem você assim assim, vem você assim assim, vem você assim assim. E as filas de pessoas, fazendo filas de pessoas aceitando a Jesus como Salvador. Diga comigo: Deus ainda faz. Porque no texto, Deus ouve, Deus perdoa e Deus sara. Ele ouve, Ele perdoa e Ele sara. Ele faz isso com a igreja, Ele faz isso com o seu povo, Ele faz isso com os amados que o adoram, que o servem, que o glorificam, que o exaltam. Ele ouve, Ele perdoa, Ele adora, Ele recebe a adoração do seu povo, enquanto o seu povo glorifica, enquanto o seu povo louva, enquanto o seu povo se humilha, enquanto o seu povo se converte, enquanto o seu povo se volta para Ele, enquanto o seu povo busca a sua face, enquanto o seu povo se reúne. Deus ouve, Deus perdoa e Deus sara. Quem aqui já foi curado por Jesus alguma vez? Levante a sua mão. Eu já fui curado várias vezes. Eu prego sobre cura divina. Eu oro para Jesus curar, porque eu já recebi na minha vida, na vida da minha família e na igreja que eu pastoreio, todos os cultos nós oramos pelos enfermos, porque Jesus ainda está com as suas mãos estendidas para curar. Aleluia! Por que a igreja hoje precisa de um poderoso avivamento? Por causa do baixo nível de espiritualidade. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos ser mais fervorosos. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Nós precisamos evangelizar mais. Nós precisamos discipular mais. Nós precisamos amar mais uns aos outros. Porque quando acontece o verdadeiro avivamento, os cristãos se amam mais. Os cristãos se amam mais, inclusive orando uns pelos outros e pedindo a bênção do Todo-Poderoso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a igreja precisa de um poderoso avivamento, porque em alguns lugares, em algumas cidades, parece que a igreja está trancada dentro de 4 paredes, parecida com aqueles discípulos que estavam lá em Jerusalém antes da ressurreição de Jesus, com medo, trancados dentro de uma sala. Eles não tinham coragem para sair, eles não tinham coragem para dizer que Jesus estava com eles, mas Jesus ressuscitou e apareceu no meio deles e disse: a paz seja convosco. E quando Jesus fez essa declaração, Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo, a situação mudou. Em terceiro lugar, a igreja precisa de um poderoso avivamento hoje, meus irmãos, nos dias em que nós vivemos, porque muito fogo estranho tem substituído o fogo do Espírito em muitos lugares. Porque existe muita heresia no mercado da fé. Porque o fogo estranho é aquele que não vem do céu. Fogo estranho é aquele que não vem de Deus. É parecido com o verdadeiro, mas não é verdadeiro. Impressionante
impressiona, mas não queima pecado. Impressiona, mas não produz arrependimento. Impressiona, mas não produz quebrantamento. Tem muita gente buscando não o que é certo, mas buscando o que dá certo. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus repreendeu aqueles 2 filhos do sacerdote porque colocaram fogo estranho no altar. Esse altar aqui é santo, irmãos. Esse altar é sagrado. Aqui deve ser pregada a palavra do Deus vivo e todo-poderoso, porque Deus deseja acender o fogo que vem do céu, o fogo que vem de cima, o fogo que vem do Espírito, o fogo que queima pecado, o fogo que tira toda impureza, o fogo que afasta a iniquidade, o fogo que afasta a frieza espiritual. Esse é o fogo que deve arder no altar de Deus na nossa igreja. Quem está entendendo diz amém. Quando lemos o texto de 2 Crônicas, nós começamos a entender o que significa o verdadeiro avivamento. Eu já disse que a igreja precisa de um grande e poderoso avivamento, porque existe um baixo nível de espiritualidade, e porque tem muitos cristãos que não evangelizam mais. O que, pastor? Sim, isso que eu falei. Tem cristãos, tem crentes que não evangelizam mais, que não ganham mais almas para o Senhor Jesus, que não se interessam pela evangelização. Então esses crentes precisam de avivamento. Não precisa você levantar a mão, mas eu quero fazer uma pergunta. Responda só para você, responda só para Deus e para você. Faz quanto tempo que você ganhou a última alma para Jesus? Faz quanto tempo que você não testificou mais de Jesus? Faz quanto tempo que você não saiu especialmente aí à casa de uma pessoa para falar do amor de Deus para ela? Se isso estiver acontecendo, você está hoje aqui no lugar certo, porque você precisa do avivamento do Espírito de Deus, para que o teu coração seja cheio de amor, amor pelas almas, para que você saia de onde está, saia da zona de conforto e busque almas para o Senhor Jesus. Busque almas para o Senhor Jesus. Busque almas para o Senhor Jesus, onde elas estiverem, do modo que elas estiverem, em qualquer lugar. Não importa a situação social, não importa a situação intelectual, não importa a situação política, são almas que precisam de Cristo Jesus. Às vezes eles estão muito perto de nós, às vezes eles estão na nossa rua, às vezes eles estão ao lado da nossa casa, às vezes eles estão na frente da nossa casa. São pessoas que precisam ouvir a mensagem de salvação. Mas agora eu quero que você escute comigo com muita atenção, como você está. E eu quero agradecer pela sua atenção. Mas eu preciso dizer qual é o avivamento que a nossa igreja precisa. Eu digo a nossa igreja, eu falo da nossa denominação, mas não é só a Assembleia de Deus que precisa. A Igreja Batista também precisa, a Presbiteriana também precisa, a Quadrangular também precisa. Todas as igrejas evangélicas que pregam a cruz precisam do verdadeiro avivamento que desceu no dia de Pentecoste, que encheu, que ardeu. O coração dos apóstolos ardeu de tal modo que quem estava sentado ficou em pé. Quem estava com a boca fechada, a boca se abriu. E eles glorificaram a Deus em outras línguas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sabe qual é o tipo de avivamento que nós precisamos?
Nós precisamos do mover de Deus no meio do seu povo através do Espírito Santo, porque o verdadeiro avivamento significa a igreja nas correntezas do rio do Espírito Santo. O verdadeiro avivamento é o sopro do Espírito na igreja. Não é o sopro do pregador, não é a eloquência do pregador, não são os pensamentos do pregador, porque eu posso expor aqui os meus pensamentos, mas isso não vai transformar a sua vida, não vai transformar a vida de ninguém. Mas na hora que eu paro, na hora que você para ouvir os pensamentos de Deus, o Eterno é adorado e glorificado, e o Espírito Santo trabalha no seu interior, trabalha na sua mente, trabalha na sua alma, trabalha no seu espírito, e os milagres acontecem para a glória do Deus Todo-Poderoso. Que tipo de avivamento nós precisamos? Nós precisamos de ver a igreja entrando nos celeiros de Deus e se apropriando dos tesouros espirituais. Existem dons para a igreja, meus irmãos. Deus quer distribuir dons para a igreja. Deus quer dar a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espírito, os dons de curar, o dom da profecia, a interpretação de línguas, a variedade de línguas, o dom da fé. Todas estas coisas Deus deseja operar no meio do seu povo. O celeiro de Deus está cheio. Quantos acreditam que o celeiro de Deus está cheio? Só uma ilustração, presta atenção. Lembra daquela mulher que procurou o profeta Eliseu? Aquela viúva que disse: meu marido, teu servo, morreu, ficou uma dívida, e agora os credores chegaram para levar os meus 2 filhos como escravo, e eu não tenho com que pagar a dívida. Se eu não pagar, meus filhos vão como escravos. Sabe o que foi que o profeta perguntou? O que tu tens em tua casa? Qual foi a resposta da mulher? No primeiro momento, o que foi que ela disse? Tua serva não tem nada. Parece que é assim que a gente faz toda vez. Eu não presto para nada, eu não sei de nada, eu não sirvo para nada, ninguém me dá valor. Tem hora que a gente está com essas besteiras na cabeça, não é? Não é verdade? Não já passou na cabeça de alguns assim, essas coisinhas bobas? A mulher disse logo: tua serva não tem nada. Mas aí ela se lembrou e disse assim: a não ser. Aí está o segredo. Tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Na hora que ela disse um pouquinho de azeite numa botija, a botija não era bonita como essa taça aqui não, pastor. Não era assim não. Geralmente a botija era de couro assim, já bem envelhecido, ou então de barro, ou então de algum outro tipo de material. Não era assim. Mas ela disse: tua serva não tem nada a não ser isso que eu acabei de dizer. Quando ela disse um pouquinho de azeite numa botija, o Espírito Santo falou com o profeta e disse: aí está o segredo do milagre. Um pouquinho do azeite, um pouquinho de azeite na botija. Eu não sei o que é que você tem essa noite, mas talvez você diz: pastor, eu tenho só um pouquinho de fé, eu tenho só um pouquinho de fé, eu tenho só um pouquinho de fervor, minha fé está assim, meio cansada, eu estou cansado, eu estou pensando em desistir, mas eu ainda tenho um pouquinho de azeite, eu ainda tenho um pouquinho de azeite. Então deixa eu te dar uma notícia: aquele que multiplica o azeite da viúva, aquele que multiplicou o azeite, ele está aqui essa noite, ele está nesse culto, e ele quer multiplicar a tua fé, ele quer multiplicar a tua esperança, ele quer multiplicar as tuas forças, ele quer multiplicar a tua energia, ele quer multiplicar os milagres na tua vida. Quem está entendendo e quem recebe essa mensagem, aleluia! Só um pouquinho de azeite é o suficiente para Deus fazer o milagre. Aleluia!
Meus irmãos, sabe o que a fé enxerga? Tem gente que pensa que a fé não vê nada, mas a fé vê, a fé enxerga. A fé vê multiplicação em vez de divisão. A fé vê soma, adição em vez de subtração. A fé vê fervor em vez de frieza. A fé vê Jesus multiplicando as vidas sendo salvas em vez de igreja vazia. A fé vê o Deus eterno provendo onde não tem. Você não tem, mas Deus tem. Você não é, mas Deus é. Você não pode, mas Deus pode. Você não sabe, mas Deus sabe. Você é pequeno, mas Deus é grande. Você é limitado, mas Deus é ilimitado. Você é finito, mas Deus é infinito. Você não sabe nem como pedir, mas Deus te ouve, Deus te entende, Deus te responde, Deus te atende, porque Ele te ama e deseja encher a tua vida com o Espírito Santo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas é preciso fazer alguma coisa para receber o milagre. A mulher agora colocou alguma coisa na mão do profeta. Aí o profeta entendeu pelo Espírito Santo. É aí que está o segredo do milagre. Sabe o que o profeta disse? Vai, chama os meninos, pede muitas vasilhas emprestadas. Nem que seja emprestado, irmão. Tem hora que Deus usa até o que a gente pede emprestado. Tem hora que Deus usa até o que a gente pede emprestado. Ela não podia comprar, mas Deus disse: pede emprestado. Agora, para ela poder pedir emprestado, ela tinha que ter bons vizinhos. E ela tinha que ser boa vizinha também. Se ela fosse uma má vizinha, ela não ia conseguir nem as vasilhas emprestadas. Olha aí a lição da Bíblia. Olha aí o teste. Pede muitas vasilhas emprestadas. E ela foi e conseguiu muitas vasilhas emprestadas, do jeito que o profeta mandou. Chama os meninos, fecha a porta. E agora tu vai ver o que é milagre, mulher. Pega a vasilha, pega a primeira vasilha emprestada, pega a botija, começa derramando aí. E ela vai colocando. A primeira vasilha enche. E ela diz para os meninos: traz mais outra, traz mais outra, traz mais outra. Irmãos, e não parava de sair azeite da botija. Traz mais uma, traz mais uma, traz mais uma. E vasilha enchendo, e vasilha enchendo. E eu acho que os meninos já estavam cansados de tanto trazer vasilha. Traz mais uma, não tem mais nenhuma. Traz, mamãe, está acabando as vasilhas, mas ainda tem uma ali. Traz, menino, traz, menino. A vasilha enchendo. A vasilha enchendo, o azeite não parava, o azeite não parava, o azeite não parava. Sabe quando o azeite parou? Quando todas as vasilhas acabaram. Enquanto tiver vasilha, o azeite não para. A Bíblia não diz que o azeite acabou. A Bíblia só diz assim: o azeite parou. Parou lá naquele dia porque não tinha mais onde botar. Ainda bem que não acabou. A Bíblia não diz que o azeite acabou. E não acabou, porque a Assembleia de Deus está aqui nesta cidade, ainda vivendo a graça de Deus. A Assembleia de Deus no Maranhão já completou 100 anos, 102 anos. Este ano foram 102 anos no estado do Maranhão. No Brasil já foram 113 anos para a glória de Deus. A Assembleia de Deus ainda está recebendo o mover do Espírito de Deus. Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda distribui dons, Jesus ainda alegra o seu povo, Jesus ainda renova o seu povo. Porque o
o azeite não acabou. Isso é uma ilustração de avivamento. Pastor, eu preciso de um avivamento na minha vida. Eu preciso de um avivamento de amor. O dono do avivamento é o Espírito Santo e Ele está aqui. O dono do avivamento é o Espírito Santo, não é o pastor Bel, não é o pastor Raifran, não é o pastor Zé Filho, não é o pastor Kerson. Não, não, não. O dono do avivamento é o Espírito Santo, o grande promotor de missões. E se você buscar, Ele aviva a tua alma, Ele aviva o teu espírito, Ele aviva a tua mente, Ele aviva o teu ser, Ele aviva o teu coração, Ele aviva a tua alegria, Ele aviva a tua esperança, Ele aviva o amor que há na tua vida, Ele renova as tuas forças, Ele multiplica a tua alegria, Ele multiplica as tuas forças. Você que pensa que já acabou tudo, que não tem mais o que fazer e nem sabe o que fazer, o dono do avivamento é o Espírito Santo. E durante esta semana o Senhor há de renovar muitas vidas para a glória do seu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o caminho da humilhação é o caminho do vale, é o caminho do quebrantamento, é o caminho das lágrimas, é o caminho da prostração diante do Deus Todo-Poderoso. A vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é um passeio no parque, meus irmãos. A vida cristã tem lutas. A vida cristã tem dificuldades. O ministério tem dificuldades. Este ano eu completo 31 anos que sou pastor pela graça de Deus. Fui autorizado aos 25 anos. Tenho 56, então já vou completar agora em novembro 31 anos de pastorado. Já passei por momentos muito difíceis, já vi muitas dificuldades acontecendo, já enfrentei vários desafios, de olhar para a igreja e dizer: Senhor, eu não sei nem como começar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar, o que é que eu vou responder para esta família diante de crises, família diante de dificuldades. E nestes momentos, pastores, a gente se lembra de tudo que já leu, de tudo que estudou, de tudo que ouviu, e não vem a resposta. Aí nesse exato momento a gente tem que clamar ao Todo-Poderoso e dizer: Senhor, se tu não der a resposta, ninguém mais tem. Se não vier de ti, não vem de fonte nenhuma. Então o Espírito Santo fala e diz: manda fazer assim, manda agir assim, diz isso e isso, vai lá, faz isso, vai lá, faz isso, faz aquilo, vai lá, faz isso, faz aquilo. Aleluia! Deixa eu dar um pequeno testemunho do que aconteceu na minha vida, no meu ministério. Dentro desse item, uma madrugada, eu pastoreava em São Luís, na cidade operária. E aí o telefone tocou de madrugada, era mais ou menos 3 horas da manhã. E aí um irmão, por nome Lindomar, ele estava com a esposa dele em uma situação muito difícil na casa de uma outra família. E ele diz: pastor, nós estamos aqui desde 9 horas da noite, tentando aqui ajudar um jovem que está possesso. E este jovem já quebrou muita coisa dentro de casa, e nós não sabemos mais o que fazer. Nesse exato momento ele está amarrado no pé da cama, aquela cama de madeira, aquelas camas bem grandes, bem robustas. E o irmão disse: ele está amarrado, nós não sabemos o que vamos fazer. Aí então eu acordei minha esposa, disse para ela o que estava acontecendo. Ela disse: mas tu vai uma hora dessa, não sabe que aqui o bairro é perigoso. Eu disse: eu sei, mas eu tenho que atender essa família. A situação lá está difícil. Na verdade são 2 famílias, é a família que está orando e a família do rapaz que precisa
do milagre de libertação. Aí tinha um irmão hospedado lá em casa, chamado Domício, morava em Açailândia, ele estava hospedado lá em casa. Acordei o irmão, levamos ali numa missão. Eu disse, mas agora, pastor, agora? Eu disse, deixa eu me arrumar aqui, antes passa só a água aí no rosto dele, meu filho, bora. E fomos. Quando chegamos lá, irmãos, subimos uma escada e a família estava reunida lá no primeiro andar. Irmãos, aquela cena ainda hoje eu lembro como se fosse agora. Isso aconteceu na cidade operária, unidade 103, cidade operária, São Luís. Lá eu vi o irmão Lindomar com a esposa dele e outro irmão que estava lá tentando ajudar. Vi a mãe do rapaz, duas irmãs dele e o rapaz amarrado com umas cordas bem resistentes no pé da cama. Quando eu cheguei, fiz umas 2 ou 3 perguntas para os irmãos e vi que a situação era mais difícil do que eu imaginava. E aí eu fiquei, Senhor, por onde eu começo? Eu começo orando, repreendendo, cantando. Como é que eu começo? Aí eu ouvi, pastor, silenciosamente assim, manso e suave dentro de mim, o Espírito Santo dizendo, só pronuncia o nome mais poderoso do universo. Só pronuncia o nome. Oh, aleluia, ainda hoje eu me emociono, porque eu comecei falando Jesus, 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 Jesus. Eu fui alterando a voz, Jesus, Jesus. O irmão que estava comigo entendeu e começou também, Jesus, Jesus, Jesus. O irmão lá, o casal que mandou me chamar também entendeu e começaram também os dois dizendo, Jesus, Jesus, Jesus. A mãe do rapaz que não era crente entendeu também. O Espírito Santo tocou nela e ela começou também clamando, Jesus, Jesus. As 2 irmãs do rapaz que eram desviadas também começaram a dizer, Jesus, Jesus, Jesus. E todos nós clamando, Jesus, 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 até que a presença de Jesus encheu o quarto e a nuvem da glória de Deus encheu o ambiente. Quando a presença de Jesus encheu aquele quarto e todos nós estávamos sentindo tão de perto e de um modo tão forte a presença de Jesus, eu cheguei bem pertinho do rapaz, me permita, pastor, cheguei bem pertinho do rapaz, toquei nele e na autoridade do nome de Jesus repreendi todos os espíritos imundos, a legião que estava nele, e disse para os familiares, pode desatar, pode soltar as cordas, pastor, mas ele estava muito violento ainda há pouco, ele quebrou isso, quebrou aquilo. Eu disse, Jesus já operou na vida dele, Jesus está aqui, Jesus já libertou, e agora ele não vai fazer mais absolutamente nada. Desataram o rapaz, o nome dele é Sandro, o nome daquele rapaz, tinha 20 anos de idade aproximadamente. Meus irmãos, ele confessou Jesus como Salvador naquela madrugada, aceitou Jesus como Salvador. A mãe dele aceitou Jesus como Salvador. Há uma irmã que estava desviada lá, uma das irmãs dele reconciliou, e todos nós que ali estávamos saímos dali glorificando ao Senhor em outras línguas, exaltando a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E para minha alegria, pastores, agora é recente, eu fui visitar meu pai, que ainda hoje mora na cidade operária,
E quando eu fui fazendo a curva bem no semáforo da feira, aquela feira diária que acontece lá, uma feira noturna que acontece lá, eu vou fazendo a curva e vejo, rapaz, eu disse, será que é ele? Será que é o santo? Dei uma resinha no carro, parei, estacionei um pouco e olhei e disse, tu é o santo? Ele disse, sou eu mesmo. Pai do Senhor, pastor. Aí veio com aquela alegria e me cumprimentou, servindo ao Senhor Jesus desde aquele dia. Eu não sei qual é a situação difícil que você está enfrentando. Eu não sei qual é a situação difícil, mas o nome que é sobre todo nome ainda libera. O nome que é sobre todo nome ainda liberta. O nome que é sobre todo nome ainda faz milagres. O nome que é sobre todo nome ainda cura, ainda batiza, ainda alegra, ainda fortalece. Jesus, 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 Jesus. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Coloque-se de pé na presença do Deus divino. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus. Deus ouve, Deus perdoa e Deus sara a nossa terra. Ele sara a nossa casa, Ele sara a nossa família, Ele sara o nosso casamento. Eu acabo de receber uma orientação do Espírito Santo. Eu sei que vocês estão num desafio parecido. Orem por mim e eu oro também por vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.